No início dessa semana, foi publicado um novo relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. O documento contou com mais de 270 autores, 65 países e aponta que é possível reduzir as emissões de gases em todos os setores da economia. O relatório da ONU é tema da análise de hoje do professor e pesquisador da FGV Agro, Felipe Serigati. Seja muito bem-vindo, professor. É sempre uma satisfação te receber aqui. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Simone. Tudo bom com vocês? Eu que agradeço aqui o espaço, o convite de vocês. Professor, então, um desafio para todos os setores da economia que tem muito a fazer, não é mesmo? Boa tarde. Exato, sem dúvida alguma. Temos ali esse problema a ser resolvido, que é aquecimento global, que são mudanças climáticas. Todos os setores vão ter que dar ali a sua contribuição, mas os desafios, eles não são iguais, eles não são semelhantes, né? Por exemplo, quando a gente olha para o nosso setor, para o universo agro, temos boas notícias. Por exemplo, enquanto, até mesmo ali no relatório do IPCC, é colocado um conjunto de tecnologias que podem ajudar a mitigar, reduzir o volume de emissões, quando a gente olha para a realidade do agro brasileiro, essa situação ela é relativamente mais confortável. Como assim relativamente mais confortável? Ora, porque as tecnologias que a gente precisa adotar, precisa expandir o uso, elas já estão disponíveis. Então não são assim, olha, a gente precisa desenvolver uma tecnologia que seja capaz de melhorar a tal situação. Não. Tem um conjunto de tecnologias que já estão disponíveis, que a gente tem evidência robusta, que tem capacidade de reduzir a emissão, em alguns casos até de inverter esse sinal, e aí, dependendo de como se configurar o mercado de carbono, esse produtor poderia ter acesso a esse mercado, por exemplo, recuperação de pastagens degradadas. Por exemplo, sistemas integrados, integração lavoura-pecuária, floresta, ou qualquer combinação entre essas três letrinhas. Plantio direto, que já é amplamente utilizado. Então, são todas tecnologias que reduzem a emissão. Então, boa notícia para o agro. Olha, temos a tecnologia, a gente tem que expandir o uso dessas tecnologias. Enquanto em outros setores, pensa, por exemplo, no setor de combustíveis na União Europeia, fortemente dependente de combustível de origem fóssil, e agora eles vão ter que ainda correr atrás da tecnologia de forma que seja economicamente viável. Qual que é o grande calcanhar de Aquiles do Brasil, que infelizmente grudou com o agro? É justamente mudança do uso da terra. E aí, grande destaque, naturalmente, é justamente o desmatamento. E aí não tem o que fazer. Independente qual seja o nível de tecnologia que a gente passe a adotar, a gente só consegue reduzir as nossas emissões em termos líquidos se a gente conseguir conter o desmatamento ilegal. Professor, e dentro dessa questão da redução e também das tecnologias que são colocadas, o Brasil tem um novo ABC+, que pretende reduzir até 2030 1,11 bilhão de toneladas de CO2. De que outras formas o agro brasileiro pode melhorar a imagem na questão ambiental e avançar também com políticas públicas para incentivar o combustível verde? Pois é, olha que interessante, Tiago. A gente está falando aqui de tecnologias que já existem. Não, mas também tem que ter incentivo do poder público. Então, mas de certa forma já tem. O plano ABC já está correndo ali já faz um tempo. A gente puder arredondar, estamos falando aí do plano ABC que tem ali, vai completar o seu 10º aniversário, se a gente puder ser mais flexível. Então, gente, até a política pública que está tentando gerar incentivos para que essas tecnologias sejam mais amplamente adotadas, já existe aqui no Brasil. Outro ponto importantíssimo, quando a gente olha para o Brasil, o nosso grande desafio é justamente a parte de desmatamento. Esse é o nosso grande calcanhar de Aquiles. Lá fora é justamente esse? De regra geral, não. Por exemplo, se a gente for pegar a Indonésia, tem um problema semelhante ao Brasil, é mudança de uso do solo. Agora, a grande maioria dos países, o calcanhar de Aquiles é justamente o setor de energia. E aí tanto de energia como de combustível. No caso brasileiro, a situação é mais tranquila. Quando a gente olha para a parte de energia, a nossa energia, todo mundo sabe, tem uma fração muito grande
que ela já é renovável. Na realidade, quando a gente olha para a energia, só o que a biomassa gera de energia já é praticamente a meta dos demais países. Então, a gente tem lá a biomassa gerando algo em torno de 14% a 17% da nossa energia. Essa é a meta que os demais países têm. Mas, ainda assim, quando a gente olha na parte de combustíveis, e a gente tem já uma pegada menor, a gente ainda consegue contribuir até mais. Por exemplo, mesmo que haja flutuações nos preços das matérias-primas que geram ali os nossos biocombustíveis, especial destaque para o biodiesel, que essa mistura ela não seja reduzida. Mas, Felipe, se a gente não reduzir, vai ter uma pressão adicional sobre o preço dos combustíveis. Que isso seja acomodado da forma adequada. Por exemplo, por meio de uma redução da CID, onde houver espaço para reduzir. Mas mesmo que a gente não tenha espaço para reduzir, manter essa mistura obrigatória em um patamar elevado, porque isso contribui, inclusive, para melhorar a nossa imagem, dando a sinalização. Gente, essa economia, essa sociedade, esse país tem um compromisso, sim, com o meio ambiente. E não é só um compromisso em termos de palavra. Já está adotando essas tecnologias e mesmo quando tem flutuação em preços que vai causar alguma pressão, a política se mantém. Professor, o senhor falou em calcanhar de Aquiles, né, que aperta em cada país aí, em relação a desmatamento e também a matriz energética, né? No ano passado aqui, só para o senhor saber, o AgroMais fez muitas lives antes mesmo dessa preparação e da realização da COP26. E os especialistas disseram aqui que o Brasil é uma potência verde. Isso não tem como negar, segundo eles. Mas tem aí... O senhor falou em calcanhar de Aquiles e eu levanto o que eles falaram aqui pra gente. Um elefante, o Brasil tem um elefante que se chama desmatamento ilegal. Então, melhorar as emissões significa combater essa ilegalidade, né? Esse desmatamento ilegal, combater esse elefante? Sem dúvida alguma, embora, óbvio, para quem está do lado de cá é muito fácil falar. Gente, se a coisa é ilegal, não pode existir, ponto final, sem dúvida alguma. Na prática, é óbvio que esse desafio ele é grande. Ou seja, quando a gente olha para a situação brasileira e compara com o que está lá no relatório do IPCC, a gente fica com a sensação de dizer, e com razão, gente, mas espera lá, boa parte do que vocês estão sugerindo, a gente já está fazendo. Só que nós temos, eu gostei do termo do elefante, no meio da sala, que é o desmatamento ilegal. Acho ruim que o pessoal associou desmatamento ilegal justamente a um determinado setor, ao universo agro. Gente, o agro não depende desse desmatamento. Tá? Embora uma vez que você tenha desmatado, aquela área não vai ficar ali inutilizada, para o agro, aquela área lá não é relevante, tá? Mas ainda assim não importa, tem que convencer a turma do outro lado do balcão de que essa é a dinâmica. Vamos tentar reduzir desmatamento. É bem complicado, embora tenha que ser feito. Envolve questão de regularização fundiária? Sem dúvida alguma. E arrumar isso não é uma tarefa trivial. Envolve uma questão de polícia. Gente, está ocupando ali uma área que aquele indivíduo não deveria estar ocupando. Maravilha, então vamos envolver. Vamos tentar trabalhar essa questão de polícia. Envolve uma questão de fiscalização. Vamos ter que mandar a turminha da Polícia Federal, do IBAMA para lá. Ok, mas aí vai bater do outro lado, que é justamente nossa questão fiscal. E a gente está com um problema de recursos orçamentários. Como a gente vai fazer? Tarefa simples, mas que bate ali nos orçamentos. Colocar ali gasolina para que esse pessoal consiga chegar até aquelas áreas. Então tem muito desafio. A boa notícia é, a gente sabe onde que a gente tem que atacar e atacando esse problema, as demais áreas, nossa situação comparado com outros países, ela é melhor. A gente tem muita coisa boa para mostrar e já está sendo executada e já tem política pública para expandir o seu uso dentro do setor. Agora, professor, é uma questão interessante também, né? Porque o que mostra aí o relatório é que precisa de mudar algumas áreas.
Mas quando se fala de Brasil, tudo cai nas costas do produtor rural e do agronegócio. Mas, na verdade, toda essa mudança tem que ser um comportamento de estilo de vida, de quem está nos centros urbanos e também de quem está aí no meio rural. O que pode ser feito, então, para mitigar aí esses efeitos dos gases que provocam esse aquecimento global, não só o agronegócio como responsável. Eu falo isso porque ontem nós mostramos aqui no AgroMais um caso da ProSoja de Mato Grosso, que já está colocando de volta no solo, está sequestrando mais de 2 toneladas de carbono a cada hectare de soja produzida. Ou seja, o agronegócio não é um vilão. Então, adorei esse ponto. Deixa eu aprofundar um pouco ele. Olha, tem que mudar estilo de vida, e aí você tem lá aquele conjunto de sugestões que o pessoal no IPCC apresentou. Entre eles ali tem a questão alimentar, tem também a questão de mobilidade e tal. Mas vamos pegar a questão alimentar que está mais próximo do nosso setor, do universo agro. E aí, puxa vida, eu pessoalmente não me sinto muito confortável quando o pessoal olha para produtos. Gente, o fato do produto ser o mesmo não significa que o seu processo produtivo é homogêneo. Olha, temos que reduzir o consumo de carne bovina. Espera lá, de qual carne bovina? Uma coisa é a carne bovina produzida, por exemplo, não fora do pasto, que só vai consumir ração, que durante o inverno aquele rebanho tem que passar por um aquecimento que foi gerado por meio de energia, que foi gerada, por sua vez, por meio de combustível fóssil, enquanto do outro lado você vai ter um rebanho que está se alimentando de pastagem, que está fazendo o milagre da fotossíntese, que se tiver ali um manejo adequado do pasto, já reduz enormemente a sua pegada de carbono, que se tiver, por exemplo, um sistema integrado, consegue até inverter o sinal, essa emissão, na verdade, em termos líquidos, ela é negativa, e a carne bovina também. Então, ao invés da gente olhar para produtos, é olhar para os atributos que esses produtos têm. Não rotular um produto como se ele fosse um vilão. Depende de como ele é produzido. Professor, para a gente já encerrar aqui, eu queria trazer para o senhor que o plástico, né, o plástico descartável, usa combustíveis fósseis como matéria-prima e também, além disso, contribui para o aquecimento global e a poluição dos rios, dos oceanos, como a gente vê, inclusive aqui no Brasil. E o Brasil, então, assumiu um compromisso e tem metas para reduzir gases que provocam o efeito estufa em 50% até 2030. O senhor trouxe aqui, a gente também trouxe em relação ao Plano ABC+, muitas tecnologias já empregadas no campo que demonstram, então, que a nossa agricultura é sustentável, a pecuária também. A gente consegue cumprir? Então, aí, vamos lá, ninguém tem bola de cristal. Existe um caminho, e esse caminho, ele é viável, ele é. Se a gente vai conseguir percorrer, porque, gente, ainda assim, como toda política pública, como toda tecnologia, tem um processo de aprendizado, é feito ajustes ao longo do caminho. Boa notícia, como a gente comentou, para diversas tecnologias nossas, o fato é o seguinte, já foi testada via mercado. O nosso esforço agora não é fazê-la ficar de pé, é expandir isso uma fração maior dentro dos setores. E ainda assim, eu acho que vale a pena a gente ressaltar, para a gente fechar essa nossa conversa aqui. Gente, esse esforço é de todo mundo. Da forma como foi desenhado, tem sido colocado um peso maior dentro do universo agro. De um lado, pela dimensão do nosso rebanho, mas para essa área a gente já tem tecnologia. Nosso grande desafio está justamente na mudança do uso do solo, está justamente na questão do desmatamento. Mesmo que a gente consiga pegar do outro lado e fazer todo o caminho, de plástico, emissão na produção de grãos, na risicultura, na pecuária, pode ser bovino ou não, maravilha, fez toda a lição de casa. Se a gente não resolver a questão do desmatamento, essa conta não tem como fechar. O desmatamento emite, libera muito carbono da atmosfera e a gente não consegue fechar essa conta. Então, se a gente vai conseguir cumprir essa meta de redução de 50% das emissões, tecnicamente, tem uma série de desafios, mas mais do que isso, se a gente não resolver o nosso elefante dentro da sala, todo esse esforço aqui não vai conseguir gerar o número que a gente deseja. Tá certo, professor e pesquisador da FGV, Agro, Felipe Serigati, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui, enriquecendo esse debate. A gente te espera, claro, na semana que vem. Tchau, professor, até semana que vem.
Eu que agradeço, gente. Um ótimo final de semana para todos. Grande abraço.